Olá, tudo bem? Meu nome é Giane Mary Carvalho da Mata, sou fonoaudióloga, sou formada pela PUC Paraná há 30 anos e atuo como fonoaudióloga há todo esse período. O meu campo de atuação atualmente eu trabalho muito na área da audiologia e também trabalho na área de palestras e a parte de conscientização e trabalho de consciência fonológica. O trabalho que a gente vem desenvolvendo e que a gente vem apresentar aqui para vocês hoje, nesse momento de conhecimento, é trazer um pouquinho da importância da fonoaudiologia para as crianças de 0 a 5 anos, né? E essa importância da fonoaudiologia, quando a gente fala em fonoaudiologia, a gente fala de uma ciência que cuida da comunicação humana, né? E a gente tem que sempre lembrar que a comunicação humana, ela começa já intraútero. Então, um dos trabalhos da fonoaudiologia nessa fase é um trabalho também super importante que a gente faz com gestantes, né? Hoje temos muitas fonoaudiólogas que trabalham em maternidades, em aconselhamentos, né? Por quê? Porque a gente trabalha a questão da comunicação da mãe com o bebê, a gente já sabe que intraútero o bebê já escuta e ele também já tem algumas compreensões dependendo da fase de desenvolvimento cerebral que ele vai tendo, né, dos trimestres de desenvolvimento que essa criança vai ter. Outra coisa que é super importante antes do bebê nascer é trabalhar muito com as mães a importância da amamentação, né? Por quê? Por que a gente fala sobre isso? Porque a amamentação, ela trabalha a estimulação da sucção do bebê. E essa sucção do bebê faz com que trabalhe toda a parte de musculatura, que a gente chama da face, que é a parte envolvida mais tarde também na área da comunicação, né? Então vai desenvolver toda a musculatura. Então é importante que essas mães entendam a importância da amamentação, a forma da pega desse amamentar, né? Como a criança vai fazer a pega do seio, né, para não ter corte, para não machucar, para que essa mãe não se sinta também doída e desista, né, e isso mais tarde acaba nos prejudicando como profissionais, né, porque a criança acaba não tendo essa estimulação adequada. Então é super importante esse trabalho logo ali no início. No início também do desenvolvimento das crianças, a parte da fonoaudiologia também hoje tem isso já em muitos hospitais como regras, né? Alguns cobram, outros não, que seria o quê? O teste da orelhinha, né? Que nada mais é do que uma avaliação auditiva para a gente saber se essa criança tem ou não um bom desenvolvimento, uma boa audição. Por que que a gente fala isso? Porque nós aprendemos, na grande maioria das vezes, se temos todas as vias, né, normais, entre aspas, se é assim que podemos chamar, né, através da audição. Então, ali a gente já consegue fazer um rastreamento e saber se essa criança tem ou não uma perda auditiva. E se tiver, a gente já tem como precocemente já fazer um diagnóstico e encaminhar essa criança para um tratamento adequado. Outro teste que está sendo feito bastante também na parte de neonatal é o teste da linguinha, que é o quê? Que é uma avaliação que a fonoaudióloga faz. Ambos os exames que eu estou falando são exames que não causam dor ao bebê, né? Só na mãe, né? Que vai ver ali o bebê sendo mexido, o bebê sendo trabalhado, mas esse teste da linguinha vê o tamanho do freio da língua da criança, né? Mas, Jane, o que tem a ver o freio da língua, né? Então, o freio da língua, ele vai interferir também em relação à musculatura, à movimentação de língua, inclusive na hora da amamentação e depois na hora de produzir determinados fonemas, sons das letras que a criança vai desenvolver. Então, se a gente for pegar a fonoaudiologia, né? Então, geralmente a gente tem uma visão que fonoaudiólogo vai trabalhar o quê? Ou com criança surda, ou com adulto surdo, ou com criança que tem distúrbio só de fala, ou né, de linguagem oral ou não oral, ou escrita. Não, gente, o trabalho da fonoaudiologia, ela é um trabalho que ela começa desde o começo, porque a parte de comunicação, ela tem a ver com todo o desenvolvimento desse bebê como um todo. É como se fosse uma preparação realmente para a vida adulta dessa criança, né? Depois que a criança tem todo esse outro trabalho que é importante também, muitas crianças em hospitais têm muita dificuldade na deglutição,
né? Então, isso interfere também na parte ali da movimentação da traqueia, né? Na parte respiratória. Então, é feito sempre um trabalho em conjunto. Quando você trabalha em hospital e se fala em bebê, a gente sempre trabalha em equipes multidisciplinares, que a gente chama, né? Então, você vai ter ali diagnóstico do médico, você vai ter avaliação de um pneumo, você vai ter de um otorrino, você vai ter o trabalho da fono, vai ter trabalho em conjunto com o fisioterapeuta, para que você consiga trabalhar e desenvolver essa criança como um todo e ela tenha uma clareza maior, vamos dizer, no seu desenvolvimento. Quando a gente fala de linguagem, gente, a gente fala ali nos primeiros anos de vida, né? De 1 a 2 anos, mas qual é a idade certa? Até quando meu filho tem que estar falando tudo, né? Em primeiro lugar, a gente tem que sempre lembrar que cada criança é uma criança, né? E cada criança vai ter um estímulo diferente, vai ter um ambiente diferente e com isso vai ter o seu tempo diferente também de desenvolvimento. Mas vamos dizer assim, normalmente na bibliografia, a gente diria que uma criança até os 4 anos de idade, ela deveria estar falando todos os sons da fala, né? Então, ela teria lá o primeiro ano de vida, o balbucio, né? Onde ela começa a emitir alguns sons, né? Sem muito significado para ela. As primeiras letrinhas que a criança começa a falar, vamos dizer assim, os fonemas, que é o som da letra, né? Seria o P e o B, que eu até brinco, né? Que a criança fala papá, mamãe, e a mamãe fica super feliz, né? Ai, meu filho falou mamãe, ai, meu filho falou papai. Mentira, a gente não falou nada. O que a gente vai significar isso? Por quê? O P e o B são as sílabas, são os fonemas que a criança tem maior facilidade porque é só o bater dos lábios, né? E aí, consequentemente com isso, existem outras variantes, claro, né? Tem o som que é surdo, o som que é sonoro, que aí envolve a questão da laringe, de prega vocal, né? Que é um estudo mais aprofundado. Mas essas seriam as primeiras letrinhas, vamos dizer, que a criança poderia começar a falar. Depois, ali pelos 2 aninhos, a criança às vezes, ou um pouco antes, 1 ano e 8 meses, ela começa às vezes a usar uma única letra, uma única palavra para falar até uma frase, né? E isso vai depender do que daí? Da significação que os pais vão dar para isso. Então, por exemplo, tudo para a criança é A, né? E ela aponta com o dedinho. Aí a mãe já sabe, é água, é a parede, é a boneca. Não, ela tem que contextualizar isso para a criança e falar isso corretamente, né? O que seria o falar corretamente? Não é toda vez que a criança faz um balbucio ou faz uma emissão, ela repetir exatamente o mesmo padrão da criança, né? Porque senão ela vai estar fazendo o quê? Ela vai estar reforçando o padrão que a criança vai achar que está internalizando corretamente, tá? Os últimos sons que a criança adquire, geralmente são os que a gente chama que são as líquidas, que é o R, o L e o LH. Então, são as últimas, que às vezes as crianças brincam e a gente diz assim, opa, lá vem o Cebolinha para terapia, né? Por quê? Porque são fonemas que exigem uma maior mobilidade, uma motricidade maior da língua e da musculatura da face como um todo. Quando a gente fala em desenvolvimento de fala, a gente não pode pensar, a pergunta que sempre vem na cabeça é assim, falar é fácil, né? E a resposta seria, não é fácil. Por quê? Porque para falar, você tem uma série de músculos, de funções que são envolvidas e que vão te estimular a isso. Por exemplo, a mastigação, ela é um ato que faz com que a criança desenvolva toda a musculatura da face e prepare ela para que ela tenha uma boa emissão, né? Uma boa movimentação de língua faz com que a criança atinja os fonemas de uma forma mais clara, mais rápida, com maior agilidade, né? Existe uma fase da criança que a gente chama, que eles usam uma linguagem que é uma linguagem tati-bitate, que é uma linguagem que a criança fica no que a gente fica, opa, o que é isso? Né? E aí essa linguagem literalmente ela está conversando com você, né? E aí você vai tentando significar isso para ela e dando suporte, é isso que a gente precisa. Suporte para que essa criança tenha o desenvolvimento, né?
Em relação à tecnologia, o que a gente vê muito hoje, e vê isso muito nessa fase de 0 a 5 anos, principalmente em restaurantes, em lugares mais sociais, a gente vê os pais entregando tablets, celulares. Não sou contra a tecnologia, óbvio que não. A tecnologia tem que ser usada a nosso favor e, inclusive, a gente pode usar ela para fazer o desenvolvimento de linguagem da criança. Mas o que a gente não pode é tentar calar a criança com esse objeto para que eu consiga sentar com o meu marido, com o namorado, com minha mãe e conversar e eu poder calar a criança enquanto ela está envolvida ali naquela atividade ou naquela visão, tá? Então a gente precisa, gente, ter uma consciência maior e saber utilizar essa tecnologia a favor das nossas crianças, tá? Outra coisa que a gente fala muito, eu falo muito, principalmente quando eu dou palestra na área de alfabetização, é assim, a responsabilidade do desenvolvimento de fala não é simplesmente você colocar a criança na escola e dizer, toma que o aluno é seu, como se toma que o filho é seu. Não, a responsabilidade como os pais começa dentro de casa. Então, nós pais temos a obrigação de trabalhar e estimular essa criança, não só a escola, né? Claro que a escola vai nos dar um suporte maior, porque lá nós temos profissionais habilitados, temos pessoas que podem estar nos ajudando, nos auxiliando em relação até algumas crianças que têm algum transtorno ou algum distúrbio que a gente vai observando com o transcorrer do desenvolvimento da criança, né? Mas em casa é fundamental a gente dar essa estimulação. Então, muita leitura, muita conversa, livro do banho, livro da hora da troca, livro de morder, livro de manipular, né? Muita imagem mas que em cima dessas imagens vocês construam a linguagem oral, né? Se essa criança tiver a via auditiva preservada. Quando a criança tem perda auditiva, existem outras vias que a gente usa para fazer o desenvolvimento. E essa criança, sim, pai, mães e professores. Criança que não escuta pode falar sim, tá? A gente não usa o termo surdo-mudo, não existe isso. A criança que não escuta, ela pode muito bem vir a falar, porque toda a parte envolvida na área da comunicação falada, ela tem preservada, ela não tem ali a via auditiva. O que será feito será o quê? Usado outros meios para que a gente consiga desenvolver a fala dessa criança, mesmo ela tendo uma perda auditiva. E claro, dependendo da perda auditiva, existe a questão da protetização, existe a questão do implante coclear, que hoje em dia já é feito com bastante frequência em crianças com perdas auditivas profundas bilaterais, né? Daí, para a gente entrar dentro dos transtornos ou dos distúrbios que cabem a essa faixa etária também, seria um tema muito longo, né? E cada criança tem sua particularidade, vai ter o seu diagnóstico, vai ter sua equipe que vai estar trabalhando com isso, para a gente estar fazendo todo o desenvolvimento dessa criança o mais próximo possível da realidade que deixe ela o quão mais inserida na sociedade como um todo, né? Hoje em dia a gente tem algumas falas assim, não, mas meu filho não fala, eu posso esperar até os 3 anos de idade para levar ele num profissional, num fonoaudiólogo. Não, gente, não existe isso. Se você começa a perceber que teu filho com 1 ano, 2 aninhos, ele já não balbucia, ele não fala, não precisa você esperar os 3 anos, isso não existe, isso não é regra, né? O quanto antes você procurar uma ajuda profissional, o quanto antes você vai ter respostas e ajuda para desenvolver essa criança o mais breve possível, né? Outra coisa que eu acho importante a gente falar é que hoje em dia as crianças estão recebendo muitos rótulos previamente, né? Então, hoje em dia, fala-se muito em crianças autistas, né? Então, assim, eu gostaria que as pessoas prestassem muita atenção, porque precisa de diagnóstico. E para diagnóstico de autista, precisa de avaliação. E essas avaliações são comportamentais e são multidisciplinares, né?
Não é só porque a criança não fala, não é só porque a criança é tímida que essa criança é ou não autista, tá? Então, cuidado com os rótulos, tá? Isso é super importante. É algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Nem toda criança de 3 anos de idade que é agitada, ela é uma criança hiperativa e ela precisa de medicação, né? Então, assim, cuidado com os rótulos, né? Então, assim, para a gente ter diagnósticos, a gente precisa ter equipes e suporte e observações para isso. E a escola, como a gente trabalha direto linkando com as escolas, claro, a escola às vezes ela nos traz isso em primeira mão pela observação dos professores, dos orientadores, das auxiliares, né, e às vezes dos próprios coleguinhas. Mas assim, para a gente poder ter diagnóstico, a gente precisa ter suporte. Então, vamos com cautela, né? Então, não é simplesmente porque a criança é quieta que ela é uma criança autista. Esses são alguns dos recados, eu acredito que sejam importantes nas primeiras fases ali do desenvolvimento da criança, né? Existe um tema, esse é um tema muito longo e que a gente poderia falar aqui o tempo todo a respeito, né? São fases diferentes também que a gente podia estar trabalhando uma a uma, né? Então são temas, vamos dizer, que nos daria suporte aí para milhares de aulas e milhares de conversas, né? E deixar claro que o quê? Que quando a gente fala em criança, a gente fala, não existe a questão da inclusão, a gente chama, né? Quem tem que ser incluído, né? Eu acho que os adultos, né? Porque a criança em si, seja ela com síndrome, com transtorno, com distúrbio ou sem nenhum tipo de diagnóstico, ela é uma criança, né? E então, às vezes, nós rotulamos essas crianças e aí a questão da inclusão está mais na parte dos adultos do que na parte das próprias crianças. Mas trabalhar isso como um todo, com profissionais, com equipes multidisciplinares, eu acho que é o que dá o suporte maior para que a gente tenha adultos, né, com comunicações efetivas, né? Outra coisa importante, lembrei aqui um pouquinho, que é muito comum as crianças, as mães reclamarem e os pais nessa primeira fase aí do 0 aos 5, é assim, meu filho é gago, né? A gagueira, a gente nem usa mais esse termo na realidade, porque a gagueira ela é como se fosse um rótulo, né? Se você olha para uma pessoa e você fala, você é gago, mas não tenha dúvida que na hora ela já vai olhar e ela já não vai mais te responder. Ali ela já vai começar a gaguejar. Existe a gente chama de disfluência, existe uma disfluência natural no início do desenvolvimento de fala da criança, né? Geralmente ali até os 3 anos de idade. Por quê, gente? Porque a velocidade do pensamento ela é muito maior do que o ato motor da fala, né? Porque a fala é um ato motor. Então, o pensamento é muito mais rápido. Então, para a criança, às vezes, expor tudo aquilo que ela está pensando, ela vai, o que a gente brinca às vezes ela vai engatar nas palavras e as coisas vão ficando, e aí os pais usam artifícios de para, respira, não faça assim, começa de novo. Ixi, lascou-se. Perdão da palavra, se não podia falar. Não pode fazer isso. Por quê? Tu tem que deixar a criança desenvolver o pensamento dela até o final. Por mais que isso, como adulto, te traga uma certa angústia. Por exemplo, o João... aí a mãe já olha e diz, o João pegou o carrinho e brincou com você. Não, deixa que a criança desenvolva isso. Porque o que acaba acontecendo? Muitas vezes, nós adultos instalamos a gagueira na criança, né? Ou a disfluência. Claro, existem disfluências, algumas disfluências podem acontecer por traumas, claro que podem acontecer por traumas, por isso que cada caso é um caso, né? Mas essa disfluência natural que a gente chama, que a gente tem que tomar o cuidado de não rotular e não deixar com que essa criança se torne um adulto gago, porque a gente acabou instituindo isso nela num momento que seria muito natural ela ter essa disfluência na fala. Eu acho que esse é o recado que eu tinha que dar, né, em relação à fonoaudiologia nessa fase, né.
ela é realmente um campo muito vasto, né? Eu até conheci um trabalho com crianças no Hospital Pequeno Príncipe, e fantástico que eles fazem ali na parte neonatal, na questão de função neurovegetativa, que é a parte de respiração, deglutição. Então, assim, é um trabalho, gente, que nasce literalmente no útero mesmo, porque é um trabalho que você precisa ter a consciência de desenvolver essa linguagem desde os primeiros dias lá, desde os primeiros momentos em que você descobre que você está grávida, ou você é mãe de barriga, ou você é a mãe do coração, indiferente do que for, você vai desenvolver linguagem nessa criança, e isso vai depender basicamente das fases e da maneira com que você vai lidar com isso. Eu acho que esse é o meu recado de hoje. Muito obrigada.